Muito bem. Então, sono e sonhos. Isso é algo, assim, do nosso cotidiano, né? Não só nós, como todos os animais, até as plantas também dormem. E isso nos faz já pensar de que dormir é uma necessidade da matéria viva, né? Da matéria orgânica, da matéria biológica. É uma necessidade, então assim, isso vai muito além das questões espirituais. Mas, como nós somos espíritos imortais, dormir tem seríssimas implicações espirituais para a gente também. Então vamos tentar entender um pouco sobre esse negócio, que danado é isso de dormir todo dia, né? E de sonhar. Só existe sonho se você dormir. Um conceito bem relevante para tá claro para a gente é o conceito, o princípio do relógio biológico. O relógio biológico nada mais que, digamos assim, a forma de funcionamento, basicamente, de todos os organismos vivos, certo? Todos os organismos, entre plantas e animais, eles trabalham em ciclos, certo? E esses ciclos são diários. Assim como a Terra dá um giro completo em torno do seu próprio eixo em 24 horas, os organismos vivos, eles também completam um ciclo orgânico dentro de 24 horas. E dentro da cabeça de cada um de nós, dos animais também, dos mamíferos, né, principalmente, que guardam relação com a gente, dentro da nossa cabeça existe um conjunto de estruturas que são responsáveis pelo chamado relógio biológico. É como se fosse um relógio mesmo, é uma coisa muito interessante. Tá? Ele fica medindo uma espécie de tempo para marcar o que é dia e o que é noite, né? E muitas das nossas funções, das células, de sistemas, elas acontecem dentro desse ciclo. Então, em outras palavras, por exemplo, se você pegar qualquer parte do nosso corpo, desde a pele, sei lá, pensa aí em qualquer parte do seu corpo, a pele, a tireoide, o estômago, todos os órgãos, tecidos, eles não trabalham da mesma forma o tempo todo, durante um intervalo de um dia. Num determinado período do dia, eles funcionam de uma forma, e num outro determinado período funcionam de outra forma. Veja só que interessante. Então isso é o que se chama de relógio biológico, é essa coisa dos ciclos, certo? É algo meio que automático. Então os organismos, incluindo nós, funcionam com base no chamado ciclo sono-vigília. Organicamente, nós só podemos estar em dois estados. Ou estamos dormindo, ou estamos acordados. Sono, vigília, sono, vigília, sono, vigília, certo? Sendo que assim, em 24 horas, você tem aquele período que se espera ter, né? Aquele período maior de sono e o período maior de vigília. Isso não significa que no período de vigília você não tire as sonecas, né? Como muitos dormem durante o dia, sei lá, depois do almoço, ou tira alguns outros cochilos. Mas quando a gente fala de sono, a gente está falando especialmente daquele períodozinho noturno, porque é o período que o organismo entende que de fato você está dormindo, e aí tem uma série de funções específicas desse período. Nesse aspecto de ciclos, a gente encontra os diferentes cronotipos. O que são cronotipos? São as diferentes variações, a forma como esse ciclo acontece nas diferentes pessoas. Eu vou dar um exemplo mais prático. Existem pessoas, e aí vamos nos reconhecer nesses padrões, existem pessoas que naturalmente gostam, funcionam bem, dormindo tarde e acordando tarde. Mas existem pessoas que naturalmente gostam ou funcionam melhor dormindo cedo e acordando cedo, tá? Eu, particularmente, para dar o meu exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de dormir tarde e acordar tarde. Gosto. Funciona melhor assim. Só que o mundo não foi feito para os noturnos, na maioria dos casos, né? As coisas funcionam durante o dia, o chamado horário comercial é durante o dia, e óbvio, né? Você precisa, muitas vezes, né? A não ser em trabalhos específicos, se você trabalha plantão noturno, sei lá, você precisa acordar relativamente cedo, certo? Mas você vai perceber que as pessoas que são mais noturnas, quando elas podem, vamos autorizar aqui a entrada de alguém. Quando elas podem, as pessoas noturnas, quando estão de férias, quando não tem nada para fazer, mesmo que ela passe a vida toda acordando cedo, dormindo cedo e acordando cedo, mas se ela tem uma tendência de dormir tarde e acordar tarde, você vai perceber que esse relógio dela, ele vai sendo arrastado quando ela está mais livre, né? O contrário também é verdade. Tem pessoas que naturalmente dormem cedo e acordam cedo, independente do que precisam fazer no outro dia, e se sentem bem assim, né? Isso a gente chama de cronotipo. Isso é uma realidade, porque existe toda uma... para quem não conhece esses processos, muitas vezes
você faz um mau julgamento daquelas pessoas mais noturnas, tipo, você é preguiçoso, você não gosta de acordar cedo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Aquelas histórias todas. Sendo que, assim, isso é biológico, certo? Está tatuado dentro do cérebro de cada um. Você já nasce com essa tendência. Mas isso pode ser adaptado temporariamente, como eu falei. Uma pessoa muito noturna, ela pode sim ter uma disciplina de dormir cedo e acordar cedo. Sendo que, assim, não é o melhor dela. Ela tende a render mais, o organismo dela funciona um pouco melhor, ela seguindo o cronotipo dela, certo? Claro que existem outras variáveis, né? Oi, pode falar. Me tira uma dúvida. No caso, você está dizendo aí que isso é genético, né? Sim, a gente já nasce, então, já. com esse... Sim. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Eu acordo de segunda a segunda, independente de ser feriado ou final de semana, 4 da manhã. Certo. Certo? E no máximo, estourando 10 horas da noite, eu estou já dormindo. Uhum. Mas, pelo que eu lembro, eu criei esse hábito, porque minha avó materna, que me criou, todos os dias ela me acordava esse horário, entendeu? Então, assim, às vezes eu quero dormir, às vezes eu estou sonolenta à tarde, num final de semana, num feriado, e eu não consigo dormir. Então, isso pode também ser... eu acho que você até falou aí, adaptado, quer dizer, eu posso até ter vontade de dormir, mas por eu estar sendo obrigada, né? Certo, mas você acha que foi acostumada a isso desde quantos anos, mais ou menos? Eu não lembro, não. Eu sei que eu tenho uma vaga lembrança dos meus 6, 7 anos, que eu já acordava esse horário, que mamãe me levantava. Então. Mas veja, pela sua descrição, isso não foi acostumado, você sempre foi assim, desde criança. Mas ela me acordava. Sim, entendi. Se ela não lhe acordasse, você dormiria mais. Com certeza. É tanto que as minhas 3 filhas, se você deixar, São João perde para elas, entendeu? Entendi. E eu reclamava muito, porque, assim, nossa, era um horror quando eram crianças e adolescentes. Hoje em dia, não, né? Mudaram um pouquinho devido a ter responsabilidade. Assim, a gente teria que ver alguns detalhes para definir qual é o seu cronotipo verdadeiro. Existem as exceções, a pessoa que vem geneticamente com um cronotipo e digamos assim, um treinamento, né, mais extenso e tal, você faz uma regulagem meio definitiva. A pessoa passa a ter um cronotipo um pouquinho diferente, sabe? Teria que ver algumas outras características. Mas o fato é que há muitos anos você funciona dessa forma, né? Exato. De acordar, dormir cedo e acordar cedo. Lembrar que, assim, criança e adolescente muitas vezes não é parâmetro porque, digamos, o cérebro ainda está em formação, então, às vezes, aquela tendência genética ainda não se manifestou completamente. Porque, por exemplo, adolescente. É muito comum adolescentes, em geral, numa determinada fase, gostarem de dormir mais. Né? Eles gostam de dormir mais, dormir até tarde, mas muitas vezes ali tem uma pessoa que é bem matutina geneticamente, que o normal dela vai ser dormir cedo e acordar cedo, mas isso só vai se mostrar mais para frente na idade adulta, certo? Às vezes é algo só transitório. Certo. Então, isso é um relógio biológico, tá? Só para a gente guardar esse conceito, é mais a título de entender um pouquinho. Tá aqui, opa, pronto. Beleza, então vamos entender agora o que é o sono propriamente, o que é esse negócio de dormir, né? Quando a gente vai examinar o que é o sono, vai depender da qual perspectiva. E aí existe a perspectiva do corpo físico, da matéria, e existe a perspectiva do espírito, certo? E são perspectivas diferentes, mas não são excludentes. Então vamos entender primeiro a perspectiva do corpo físico. O que é o sono para a ciência materialista? Assim, do ponto de vista do organismo mesmo, né? O que acontece, o que é. O sono, de fato, como é algo até empírico na nossa cabeça, é algo até... fácil de entender, o sono é um momento de descanso. E, de fato, esse descanso ele é necessário. E ele é necessário para todo mundo. Então, assim, uma pessoa que não dorme, ela rapidamente vai entrar numa desestruturação, tanto mental como física, muito rapidamente.
Ninguém aguenta muitos dias seguidos sem dormir nada, certo? Isso é incompatível até com a vida. Então, assim, o organismo ele precisa dormir, é uma necessidade. Então, é uma questão de descanso, sim, é um descanso para todos os sistemas do corpo, porque durante o sono, muitos sistemas nossos, eles, como eu estava comentando, eles funcionam de uma forma diferente. É um momento que muitos órgãos e sistemas, eles meio que como se recuperassem do trabalho durante o dia. E tem atividades metabólicas específicas, e aí não necessariamente de descanso. Existem órgãos e tecidos que você, quando está dormindo, eles trabalham de uma forma diferente e até mais intensa do que quando você está acordado. Um exemplo deles é o cérebro. Algumas áreas do nosso cérebro, eles trabalham de forma bem forte durante o sono, porque com funções específicas, né? Então o sono é ultra, mega, hiper importante para a vida orgânica. É um momento que acontecem essas coisas. Mas, do ponto de vista do espírito, vamos lembrar que somos espíritos encarnados, nosso corpo ele faz tudo isso que eu estou falando aqui, mas e o espírito? Onde é que fica o espírito? O espírito fica lá, o corpo está lá descansando e o espírito descansa também? No meu caso, o meu espírito vai para todo canto que ele não deve ir. É mesmo? Muito pouco para lugares produtivos. Eu acho incrível. É danado seu espírito, ele, né? É muito boêmio. É boêmio. Durante o sono, enquanto o corpo está fazendo todos 1 milhão de coisas importantes para o corpo, o espírito também está fazendo coisas. E essas coisas são feitas fora do corpo. Existe o chamado despreendimento parcial. Por que parcial? Porque o total é a morte, né? O desencarne. É parcial, então. Você sai para depois você voltar depois de algumas horas, né? Nesse momento, existe um contato intensivo com o plano espiritual. Você realmente, de fato, fica habitando o plano espiritual. Você meio que, por uns momentos, deixa de ser encarnado, assim, grosso modo falando, né? E dessa forma, você vai ter experiências variadas. E bote variadas nisso. E essas experiências, elas vão variar em função de algumas coisas. Deixa eu ver aqui se tem... Tá, então vamos parar para comentar algumas coisas aqui, tá? Então, assim, até a gente já viu isso em algumas outras aulas de outros temas, mas esse momento do sono, o sono noturno, né, principalmente que é o sono mais importante, em tese, o mais longo, né, da maioria das pessoas, esse momento do sono, ele é muito importante, ele é, digamos, até estratégico, porque, assim, nesse momento é que acontece, por exemplo, né, entre variadas coisas, mas coisas bem importantes que acontecem no momento. É o momento, muitas vezes, de você receber orientações do seu mentor, né? É o momento de você receber, assim, instruções de forma geral, aprender alguma coisa de vários assuntos. É um momento que você tem também para, às vezes, prestar um auxílio, né? A gente vê nos livros também as histórias dos médiuns, né? Que estando com o corpo dormindo, eles se desdobram e vão lá para o centro espírita para participar de sessão mediúnica de madrugada, né? Com a equipe espiritual e tal. Então, assim, é um momento que pode ser de muito trabalho útil. Mas também é um momento que pode ser de muito problema para o espírito. Porque é um momento em que o obsessor ele dá um abraço mais apertado em você, né? Chega mais junto, né? É um momento em que você pode ser levado para lugares não bons. E é um momento que você pode se comprometer mais, do ponto de vista assim, de tomar atitudes irresponsáveis, de consumir drogas, você desdobrado, né? Você sai lá, não, eu quero beber. Sai do corpo, vai embora atrás de lugar onde tem gente bebendo e fica, né, usurpando daquele processo ali. Então, assim, variadas coisas. Em resumo, você desdobrado, você pode fazer coisas tão variadas, na verdade, mais variadas do que quando você está acordado em vigília, né? Porque você está liberto parcialmente do corpo e aí você tem toda a liberdade, muitas vezes, de movimentação e também a sua consciência, muitas vezes, ela amplia um pouquinho, né? Então, durante o desdobramento, tem muitas e muitas coisas que acontecem. Aí, vamos ver aqui, pronto. Fechar aqui, tá. Mas para que? Eu acho que até já adiantei um pouquinho nessa discussão que eu estava fazendo. Para que sair do corpo durante o sono, né? Porque assim, poderia pensar, bem, por que danado existe essa lei, né? Esse princípio de que o espírito desdobra? Não seria mais fácil, né? Teve uma pessoa uma vez que estava questionando isso para mim, né? Olha, que negócio sem futuro, esse negócio de sair do corpo. Não seria mais fácil se a gente reencarnasse
ficasse ligado ao corpo o tempo todo. Quando o corpo dormisse, a gente dormisse também. E deixasse para ver as coisas do plano espiritual só depois de desencarnar, né? Foi interessante até esse questionamento, né? Mas, pois é, né? Esse poderia até fazer sentido, mas a gente precisa levar em conta algumas coisinhas aqui, tá? Um pouco do que eu estava falando, pessoal, ó. Primeiro que, assim, o momento do desdobramento, e veja que a gente desdobra todo dia, né? Tipo assim, você dorme todo dia, então você desdobra. Então, se a gente for contar o número de vezes que a gente desdobra numa encarnação média, é muito desdobramento, né? Porque, assim, um ano tem 365 dias, né? Você vive em média 70 e poucos anos, multiplica isso aí, vai dar um bocado de desdobramento. Então, assim, são várias oportunidades que você tem de ter contato com os instrutores, com os guias, mas também viver consequências de atitudes negativas. E qual é a importância disso aqui? A importância disso aqui é a continuidade da lei de causa e efeito, né? Tipo assim, a continuidade da lei de livre-arbítrio, né? De você viver de acordo com a sua sintonia, né? Então não faria sentido que o sono fosse uma proteção para o espírito. Ó, esse espírito aqui, viu? Ele é danado, viu? Ele quer viver a madrugada nas festas, então vamos segurar, vamos deixar ele no corpo, né? Então, assim, toda noite o corpo vai dormir, ele vai ficar paradinho dentro do corpo, não vai desdobrar. Vamos proteger ele contra ele mesmo. Não rola isso, né? Porque o espírito, ele tem a liberdade e ele acaba, né, assim, vivendo a consequência das suas atitudes, das suas sintonias, né? Como eu estava comentando também, outra coisa muito útil de você desdobrar, participar de trabalhos de auxílio. Isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui é muito legal. Porque já pensou, tipo assim, a gente passa o dia, né, acordado ali, a gente tem nossos compromissos, né? Nossa vida pessoal, família, etc e tal. A gente tem a oportunidade de fazer coisas bem legais ao longo da nossa vida, enquanto acordados. E ainda, imagine, então, além disso, você tem uma oportunidade à noite de ser útil, né? De ajudar alguém. Pô, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, sabe? Porque vamos lembrar que, assim, eu trabalho muito, né? As pessoas assim, eu trabalho muito, chego à noite eu tô morto de cansado, né? Mas, assim, morto tá seu corpo, certo? O seu espírito não precisa estar morto, não. Porque a fadiga espiritual, ela tem outra fonte, tá? É uma questão de ordem emocional, né? De ordem vibratória. Se o corpo se fadiga, ele precisa fadigar. Se você passa o dia trabalhando pesado e você não está fadigado, você pode estar numa crise maníaca do transtorno bipolar. Não é algo normal. Então, assim, você tem que estar cansado mesmo no final de um dia. E ok, e o sono serve para isso. Mas você, enquanto espírito, não existe esse negócio de cansado, certo? Assim, não é para existir, né? Então você vai lá e vai trabalhar e vai atuar, é bem legal. Sendo que assim, tá? Só fazendo parênteses de não existe negócio de cansado, você, enquanto desencarnado, tem uns momentos de descanso também, tá? Não estou também querendo pregar aqui a lei do trabalho escravo, não. Mas assim, só pra gente entender, que às vezes é estranho, né? Quando você explica isso para alguém assim que não conhece nada do espiritismo, é esquisito, assim. Como assim? Eu passo o dia trabalhando, ainda vou trabalhar de madrugada, né? Que coisa mais injusta, né? As pessoas às vezes falam assim. Bem, e outro motivo para sair do corpo é sonhar. Sonhar, olha que sonho legal esse sonho, né? Já pensou sonhar com esses bichinhos bonitinhos aqui, como deve ser legal? Então, assim, sonhar é uma outra função importantíssima do sono, do desdobramento. E aí vamos entender o que é que danado esse tal de sonho, né? Beleza, primeiro um princípio aqui de ordem psicológica, tá? Pra gente entender, que é muito falado, que é assim. A nossa mente, e quando eu falo nossa mente, eu estou falando até no sentido amplo, nosso espírito, porque a sede da mente é o espírito, né? A gente está aqui no corpo físico, né? Tem um cérebro físico, mas assim, a sede, a matriz, digamos assim, é lá no espírito, né? Mas a nossa mente, ela tem uma parte que é consciente e uma parte que é inconsciente. Como o nome diz, a parte consciente são todos os processos que eu estou notando, que eu estou percebendo. Então, nesse momento eu estou falando com vocês, eu tenho consciência do que eu estou falando, eu estou sentindo aqui uma temperatura aqui no lugar onde eu estou enxergando coisas, né? Eu posso ouvir vocês falarem. Tudo isso está trafegando no meu consciente. Eu posso estar mais tarde aqui calado, sozinho, pensando na minha vida. Isso é tudo consciente. Mas o que é inconsciente? Inconsciente é aquilo que eu não estou percebendo. E a maior parte da nossa mente, ela é inconsciente. Olha só. Isso foi uma grande, digamos assim, uma grande descoberta, entre aspas, da psicanálise no início do século XX. É uma discussão relativamente recente, né? Que
assim, aqui no mundo dos encarnados que a gente faz, né? Lá no mundo espiritual já se sabia disso há muito tempo. Mas assim, então a maior parte da nossa mente ela é inconsciente, ela não está acessível, mas ela está lá. Os processos, as memórias, as emoções, elas estão se movimentando. E aí tem essa velha figura aqui, uma figura bem famosa do iceberg, né? Os icebergs, normalmente eles têm essa estrutura, a maior parte deles estão aqui no fundo, aí abaixo do nível da água e não são visíveis. E você vê um pedacinho aqui e você acha assim, não, esse aqui é um pedaço de gelo flutuando. Na verdade é tudo isso aqui. E aqui é uma figura classicamente usada para fazer a comparação entre a mente consciente, que é esse pedacinho aqui, e a mente inconsciente, que é a maior parte aqui. Tá, e aí vamos entender por que eu estou falando desse conceito, tá? Estou falando desse conceito pelo seguinte. Nós, quando estamos encarnados e no estado de vigília, que é como eu estou agora, vocês estamos acordados, o alcance da nossa mente é bem limitado, né? Como eu estava mostrando aí na figura, você tem um pedacinho consciente e um montão inconsciente. Quando você desdobra, quando você morre, desencarna, existe uma propensão, uma possibilidade de você ampliar um pouquinho. Essa parte consciente ela fica um pouco maior, né? E a inconsciente um pouco menor. Então você consegue acessar coisas que não estão muito bem perceptíveis aqui enquanto você está no estado de vigília. Mas nem tudo, tá? Algumas coisas ainda ficam inconscientes. Então, quando você desdobra, você entra mais ou menos num estado mental um pouquinho diferente, certo? Bem, mas a gente vai revisitar esse conceito quando eu fizer a conclusão dessa questão do sonho aqui. Aí vamos ver aqui a questão das memórias, né? Os sonhos, eles são feitos de memórias. Você, quando lembra de um sonho, você está lembrando de coisas que, em tese, aconteceram nessa última noite, em alguma outra noite, enquanto você estava dormindo. E o que é que são as memórias de um sonho? As memórias de um sonho, na verdade, ela pode ser muitas coisas. Entre muitas coisas, a gente pode classificar em 3 coisas. Elas podem ser as experiências que você teve enquanto espírito no estado de desdobramento, sim. Isso é bem provável, muitas vezes, mas podem não ter nada a ver com sua experiência de espírito. Pode ser apenas memórias diversas, aleatórias, né? Aleatórias não, memórias diversas que a mente junta ali com um objetivo psicológico. E podem ser processos puramente psicológicos, né? Que a mente também organiza com alguma finalidade, tá? Então, isso é que pode ser memória de sonho. Então, a gente precisa ter muita clareza, então, dessa diversidade de possibilidades. Por quê? Porque muitas vezes a gente que é espírita, né, a gente muitas vezes fica com a propensão de sempre interpretar sonhos pela ótica espírita, né, pelo que a gente conhece. A gente fica quebrando a cabeça e diz, eita, né, eu sonhei com isso, então eu estava fazendo isso desdobrado. Não necessariamente. Aquele sonho pode ser apenas um amontoado de memórias, de processos, e não teve nada a ver com sua experiência, de verdade, tá? Então, assim, muitas vezes você não viveu nada daquilo, tá? Mas aí aparece no sonho com alguma finalidade ali, tá certo? Então, assim, e não é muito fácil a gente diferenciar o que é um sonho, grosso modo, psicológico e o que é um sonho espiritual, digamos assim. Até porque muitas vezes as coisas são mescladas, tá? Então, assim, você tem uma experiência em desdobramento, aí você volta para o corpo, acorda e fica lembrando o quê? Lembrando um pouco da experiência que você teve, junto com outras questões psicológicas, né? Então, por exemplo, fazer uma analogia, assim, um exemplo bem banal, assim, bem geral aqui, tá me vindo à cabeça, tá? Hipótese. Imagine que você, em desdobrado, você foi levado lá para uma colônia espiritual, que é lá em cima, né? Topograficamente ela é mais alta do que o nosso nível aqui. E aí teve que ocorrer uma viagem para isso, né? A equipe veio aqui, pegou você e levou, sei lá, levitando, levou num veículo, você subiu. E aí você lembra desse pedaço dessa experiência. Só que você às vezes não vai lembrar do detalhe. Eu lembrei que eu estava aqui e tinha um espírito ou 2 espíritos e disseram, vamos levar você não sei para onde, vamos lá. E eles me pegaram pelo braço e saíram voando comigo ou me botaram dentro do carro. Não, você não vai lembrar desse detalhe. Às vezes você vai lembrar como se você tivesse uma asa e saísse voando. E é aquele sonho que, eu tive um sonho tão doido, nada a ver. Eu sonhei que eu voava, né? Sim. Mas muitas vezes o quê? Isso aí é uma junção da experiência em desdobramento junto com processos psicológicos aí, né? Que a nossa mente ela faz isso. Assim, só para dar um exemplo, tá? Que assim, as coisas às vezes vêm muito juntas e é difícil de você separar uma coisa da outra. Mas um princípio muito relevante para todos nós aplicarmos na nossa vida preste muita atenção nos sonhos que envolvem alta carga emocional.
É o que eu estou dizendo. Preste muita atenção nos sonhos que envolvem alta carga emocional. Porque, por exemplo, se você precisar incorporar uma mensagem do seu mentor espiritual, pronto, o exemplo que a gente viu no livro, certo? O nosso amigo lá do livro, o espírito, ele foi trazido em desdobramento para dentro do hospital espiritual e ali teve toda aquela experiência muito forte, né? Até Filomeno descreve que ele ficou assim, num estado de espanto, assim, ele estava meio chocado com o que ele estava vendo, o obsessor ali praguejando contra ele e tal. Provavelmente, quando ele lembrar desse sonho, ele vai lembrar desse sonho com a carga emocional fortíssima. Então, esses sonhos com carga emocional forte são sonhos importantes para a gente tentar entender. E não necessariamente são espirituais, mas mesmo que sejam psicológicos, eles trazem mensagens importantes para a gente. Eles estão sinalizando coisas importantes. É diferente quando você tem um sonho que você, dentro do sonho, você tipo assim, estava indiferente ou algo que não mobilizou muita energia. Ali você às vezes pode não prestar tanta atenção, certo? Tiago, Oi. me diga uma coisa. E quando a gente induz o sonho? Induz o sonho. Dê um exemplo. Pronto. O mês passado, isso foi uma experiência da minha pós, certo? Tá. E até hoje eu estou com isso na minha cabeça. E como está na pandemia, eu não estou indo, eu não pude aprofundar muito minhas dúvidas. Porque, assim, a gente assistiu, nesse dia, nós assistimos, porque o módulo foi sonhos e tanatologia, certo? Certo. E a gente assistiu 2 filmes, 2 documentários, aliás, sobre a morte, o ritual da morte dos hindus. Certo. Quando terminou, aí a professora falou para a gente pegar um papel, botar perto da cama, e antes de dormir, né, tá com a mente bem relaxada, e a gente fazer uma pergunta. Agora, a pergunta tinha que ser objetiva. E imaginar, e a gente fechava os olhos, imaginava que estava subindo numa montanha, e lá no topo da montanha a gente encontrava uma pessoa, né? E essa pessoa, a gente iria fazer a ela essa pergunta. E aí, no dia seguinte, a gente iria, assim que acordasse, anotar o que foi que a gente sonhou. E eu fiz a pergunta. E foi muito engraçado, porque eu sonhei com aquilo que eu perguntei. Sim. Só que, assim, de uma forma que não respondeu a minha pergunta, mas teve a ver com a pergunta. E então, isso aí, no caso, é o quê? É psicológico, não tem nada a ver com a parte espiritual. Não, então, a gente pode pensar mais simplesmente sobre isso, assim, que de fato é um processo de indução mesmo, né? Que é possível de acontecer. Na verdade, tem descrições sobre isso. De certa forma, assim, guardada devidas proporções, é parecido com um processo de hipnose, no caso, auto-hipnose, né? Você induz, um processo hipnótico é um processo de indução também, você induz ali a sua mente a fazer um foco, né, sobre uma temática, uma situação dessa, e aí, para algumas pessoas vai funcionar, para outras não, certo? Não é algo universal. Quem esteja mais disposto, mais sugestionável, né? Pode ter mais facilidade disso aí. Mas tem muitos relatos desses, assim, dessas possibilidades. Isso até faz parte, inclusive, de algumas terapias, né? De você, olha, né? Isso, tipo assim, siga assim, né? Siga dessa forma, exatamente. Então, pode ser útil, realmente. Certo, obrigada. Tiago, Oi. Então, no caso, quando a gente tem os sonhos, né? Desdobramento, no caso, seria quando parte por esse lado, você disse que a gente acorda mais emotivo, é assim? Não entendi. Sim, os sonhos importantes, né, que você fala? Sim, eu digo porque teve um ano retrasado, esse sonho nunca saiu. E toda vida quando eu lembro eu me emociono, porque eu sonhei que eu estava na rua da casa da minha irmã, sentada na calçada com as vizinhas dela. E elas duas, do nada, olhavam para mim e perguntava quanto tempo fazia de falecimento da minha avó, que foi praticamente criou eu e minhas 4 irmãs. E eu ia e dizia
quando eu falava isso, um olhava para a outra e dava um azinho de riso, sabe? Sim. Agora, assim, aquele riso bem, bem sutil. Sei. E nesse momento, eu lembro que eu estava assim de frente para a porta e eu só escutava como fosse uma voz de uma senhora do meu lado pedindo socorro, pedindo ajuda. E nisso eu via como se estivesse descendo do teto da casa, né? Formava um clarão, uma espécie de um clarão. E como fosse uma luz, assim, que chegava assim perto dessa senhora que estava no chão, sabe? Deitada como tivesse deitada na calçada. E dizia, graças a Deus que eles chegaram. E nisso levantava. Nesse mesmo momento, eu ajoelhava e começava a chorar, sabe? Sim. A chorar e agradecer por aquela oportunidade que eu estava tendo naquele momento. Sim. Quando eu despertei, eu lembro até a hora, era umas 5h15, 5h20 da manhã, eu acordei chorando. E estava tão emotiva como eu estava no meu sonho, sabe? Na mesma hora me veio a minha avó, que estava completando exatamente 9 anos naquele mesmo dia. Olha aí que legal, né? Assim, então, que eu me lembro, eu acho que eu já estava fazendo um tratamento no Bezerra de Menezes. E quando eu fui para o passe, eu relatei e foi me falado que eu não me preocupasse, que ela estava bem, que ela estava em um bom lugar. Aí eu sempre fiquei com isso, né? E não tem como ninguém me responder, né? Se foi ela sendo resgatada de onde ela estivesse, entendeu? Porque eu tive uma sequência de sonho, não de dias seguintes, mas de dias posteriores, assim, com ela. Sim. Tipo, era como se eu estivesse deitado numa maca e eu sentia ela chegando, se aproximando perto de mim. Isso já em outro dia, não mais nesse que eu recitei agora. E eu acordei exatamente do mesmo jeito, com essa mesma emoção e com a sensação de ser ela. Sim. E foi esse, mas acho que foi uns 4 sonhos com ela nesse estilo assim, que eu sentia a presença dela e acordava do mesmo jeito. Com, como é que chama? Chorando, mas naquela choro de tristeza, sabe? De felicidade por ter reencontrado depois de tanto tempo. Entendi. Você tá entendendo? E uma das vezes, assim, eu não via a fisionomia dela. Mas, tipo, como fosse assim, do pescoço para baixo, assim, a fisionomia dela todinha, o jeito da roupinha dela, do corpo dela, eu não via o rosto. E nunca mais eu sonhei. No caso, isso pode ser um tipo de desdobramento? Pode sim, né? E veja que foi um sonho significativo que trouxe muita carga de emoção, né, pra você. Muito. Então, você não tem noção. Isso, né, cumpre alguma função na tua vida, né, de ter sonhado isso. Não foi aleatório, né? Então, assim, vejam só, uma outra questão que sempre aparece na história é assim, eu não sonhei hoje não, né? Teve algum sonho? Não, hoje não teve sonho nenhum. Na verdade, do ponto de vista psicológico, até do ponto de vista do que a gente está vendo aqui, do que é o sonho, que o sonho pode ser um processo psicológico ou um processo de desdobramento, né, espiritual, na verdade não existe não ter sonhado. Você não lembra do sonho. Porque sonhar todos sonhamos, porque toda noite a gente desdobra, porque nosso cérebro ele não para de funcionar em nenhum momento, ele está em processo, e é esse processamento cerebral que dá todo o arcabouço dos sonhos, né, dos aspectos psicológicos do sonho. Então, assim, não existe não sonhei. Diga assim, não lembro do sonho. Porque em tese, todos nós sonhamos todas as noites. Aí tem outras histórias também. Essa aqui é danada, viu? Porque a gente escuta muito isso, as pessoas falarem, né? O que eu sonho acontece, o que eu sonho acontece. E aí a gente tem que ter o seguinte olhar para isso aqui, certo? O seguinte olhar. Nós sabemos, pelo que estudamos na mediunidade, que sim, você pode, em desdobramento, ou mesmo na vigília, você pode ter uma compreensão de algum futuro mais próximo, seja porque você faz um processo de expansão de dupla vista, eu acho que a gente vai ter aula sobre isso especificamente, ou seja porque você foi avisado, né? Porque um espírito mais evoluído que você
chega para você e fala o que vai acontecer tal coisa, enfim, porque é importante você saber. E aí você fica com a impressão de que o que você sonhou aconteceu, porque de fato você teve acesso àquela informação. E isso é uma possibilidade, certo? Mas muitos casos das pessoas que acham que sonho é que acontece é um fenômeno de ilusão mental, tá? E começa falando de ilusão mental, é tipo assim, é como se fosse uma variação do déjà vu, né? Tipo, aconteceu alguma coisa muito importante, impactante, normalmente é morte, é acidente, né? Normalmente isso é o que impacta as pessoas, né? E aí quando acontece e você tem aquela notícia, vivencia aquilo, a sua mente, ela é como se aquela realidade que você está captando, ela faz conexão com alguma questão sua, do seu inconsciente. E aí você fica com a impressão de que você adivinhou aquilo. Mas na verdade não, tá certo? Isso é só um fenômeno de ilusão mental. Então pode ser uma coisa e pode ser outra. Mas não é assim, porque eu sonhei com uma coisa e aconteceu, então eu sou bruxo, mago ou feiticeiro. Então assim, tem muitas possibilidades aí no meio, tá? E mais importante, ainda que a gente pense do ponto de vista espiritual, a questão a se pensar tá, beleza, então que eu esteja prevendo, entre aspas, né, o que vai acontecer. Mas qual é a questão? Qual é o propósito disso na minha vida? Qual é a função? É isso que a gente tem que pensar, sabe? Às vezes as pessoas chegam muito assustadas, eu já vi muito isso. Não, eu tô impressionado porque o que eu sonho acontece. Tá, mas beleza, mas vamos pensar, qual é a função disso na sua vida? Por que isso está acontecendo, né? Talvez isso seja o mais útil, pensar no propósito da coisa, né? E existe também o processo de intuição durante a vigília. Isso aqui é interessante assim, tá? Que a gente tem às vezes a experiência de sonhos, seja por vivência de um desdobramento, seja por questão psicológica, e a gente não lembra, certo? Vamos imaginar assim, eu dormi essa noite e eu tive um sonho muito importante. Vou dar um exemplo aqui. Eu tive um sonho importante de que eu precisava fazer uma escolha importante na minha vida, né? Eu tava num dilema, eu estou vivendo um problema aqui e eu preciso tomar uma decisão importante e eu estou numa dúvida cruel. Aí uma bela noite eu desdobro e o meu mentor vem dar uma conversinha comigo. Diz, amigo, vamos discutir aqui. O que é que você acha que é melhor fazer? E tal, e tal, e tal. Me aconselha, bababá. E aí, quando eu volto, eu não lembro de nada, certo? Eu acho que eu não sonhei foi com nada nessa noite. Mas aí, quando eu estou diante da situação, que foi tema da conversa com o meu mentor, eu fico com a vaga intuição. Não é lembrança, é uma intuição do caminho a seguir. E isso é uma coisa que acontece com muita frequência mesmo. Porque existem experiências de um desdobramento, você fora do corpo, experiências muito fortes emocionalmente, que se você lembrasse, não iria ser muito confortável para você. E aí, às vezes, fica só plantado uma intuiçãozinha para que aquilo te ajude na tua vida, às vezes, a tomar um rumo melhor, tá? Então, isso é um processo bem frequente que a gente tem que estar bem atento em relação aqui a esses processos de intuição, tá? Então, por isso que sim, a gente precisa sair do corpo durante o sono, porque olha a riqueza de coisas e a necessidade, a riqueza de fenômenos que acontecem, né? Tiago. Oi? Então, no caso de aquelas sensações que a gente tá aqui numa boa, né? A gente tá aqui conversando e tal, e eu tenho aquela sensação do nada, que eu já passei por isso. Fica nessa fase do déjà vu. Pronto, pois é. Aí o déjà vu, aí a gente vai abrir o leque, né? Aí pode ter 3 possibilidades pro déjà vu. O déjà vu pode ser um fenômeno puramente mental, parecido com o que eu falei a você, uma conexão da percepção daquela experiência com algo do seu inconsciente e a sua mente processa aquilo e dá a impressão que você já viveu. Isso é uma possibilidade. Segunda possibilidade, sim, de você estar com a intuição de memória de vida passada. A gente sabe que tudo que a gente viveu em vidas anteriores, tudo está armazenado na nossa mente espiritual, mas só que tudo basicamente é inconsciente. Quando a gente está reencarnado, a gente não lembra, mas a gente pode ter intuições. Então, quando eu tenho uma coisa parecida com aquilo, um lugar, uma conversa com uma pessoa, reencontrar alguém, às vezes fica aquela impressão, eita, já vivi isso, eita, conheço essa pessoa de algum lugar. Pode ser intuição de vida passada. E ainda uma terceira possibilidade, ser uma intuição de algum sonho, de algum processo que você viveu em desdobramento, né? E aí você tem intuição. Então, na verdade, pode ser um bocado de coisa, tá? Mas déjà vu é uma coisa muito interessante.
Beleza, pessoal. Esses são os sono e sonhos, tá? Aí vamos já passar pro roteiro seguinte.